E exaltado seja o santo nome do Senhor. Nós saudamos a todos os amados que estão presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Também aqueles que nos acompanham pela internet ou redes sociais, saudamos da mesma forma. Que esta bênção do Senhor está presente no nosso meio, nas nossas vidas, seja extensiva a todos os lares representados. Amém, amados? Nós convidamos os amados a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 2. Livro dos Salmos, capítulo número 2. Temos tempo, com calma, os irmãos vão. Quem não encontrou, o irmão ajuda o outro. Salmos, capítulo 2. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler o salmo todo, é um salmo pequeno, tá? Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, que o teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, nos dê toda a assistência na ministração da tua santa palavra. Tu conheces cada coração, Senhor, aqui presente, a necessidade de cada um. Pedimos, ó Deus, fala com cada um, de modo que o teu nome seja exaltado e glorificado. Nos abençoa em tudo, ó Deus. Nós assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus queridos, uma palavra breve, uma breve meditação. São 12 versículos. Hoje é um dia de ceia, uma ceia memorial, em que trazemos à memória o sacrifício do Senhor em nosso lugar, o pacto que Ele fez conosco no seu sangue de vida eterna e que Ele voltaria para buscar a sua igreja, os fiéis. Este salmo é um salmo, como dizem os estudiosos, messiânico, muito messiânico. Não é? O que é um salmo messiânico? É um salmo que enfoca a pessoa do ungido de Deus. O ungido de Deus é o Cristo, é o Messias. Para os judeus, eles chamam de Messias, e para os cristãos,
nós chamamos simplesmente de Cristo o Senhor, né? Jesus Cristo. Cristo não era parte do nome de Jesus. Jesus Cristo, Jesus o ungido de Deus, aquele que recebeu todo poder e autoridade sobre toda a terra, aquele por meio do qual tudo veio a existir e tudo subsiste, pelo poder da sua palavra. E essa palavra, ela é interessante, porque nem todos puderam estar presentes na escola bíblica dominical, mas ela tem uma correlação muito grande com a escola bíblica dominical, com um trecho que nós estudamos em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, 28, 29 e 30, que é um trecho super conhecido, que é um convite feito pelo Senhor Jesus, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite do Senhor. Nós estudamos isso um pouquinho mais cedo, das 9 às 10, desse convite do Senhor. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. No primeiro ele já diz para aliviar, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No segundo ele vai dar descanso para a tua alma, e ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o ungido de Deus. O que falou lá em Mateus é o Messias de Deus, é o enviado, né? E como tem algumas versões lá nos Pequenos Profetas, o prometido das nações, o esperado das nações. Amém? Então, este salmo, né, feito muito antes do Senhor Jesus Cristo, ele é dividido didaticamente em 4 partes. Amém? A primeira parte, nós podemos dizer que vai do versículo 1 ao versículo 3. Tá? Pode projetar, Igor? Do versículo 1 ao 3, a gente vai ler junto só para ver o que é que a gente acha, né, para efeitos didáticos. Olha o que diz aqui. Porque se amotinam, ou seja, motim, né? Alguém já ouviu falar em motim a bordo? Né? É uma rebelião contra o comandante, capitão do navio. Parte da tripulação se amotina por não gostar do comandante, do capitão do navio, se amotina. Né? As nações, os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Né? 2. Os reis, olha, gente poderosa, hein? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente. Onde eu li está mancomunam, se mancomunar com alguém. Né? Mancomunar é um verbo mais complicado, mas se mancomunar com alguém é nós termos o mesmo intento para alguma coisa complicada aí. Juntamos, consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, palavra que nós falamos, o Messias, Jesus Cristo. Isso é por isso que eu falei, é profético, isso é muito antes de Jesus. E nós já estamos vivendo alguma coisa sobre isso. A sociedade toda contra o que se chama civilização judaico-cristã, contra os ensinos. Não que judeus e cristãos pratiquem, muitas vezes está só no nominal, mas os ensinos que nós recebemos, regra geral, se há alguma civilidade no mundo, veio do judaísmo e do cristianismo. Mas eles se levantam contra o Senhor, ela está dessa forma porque aqui está aquele nome impronunciável de Deus, que é o chamado tetragrama, como Deus se apresentou a Moisés, que se fosse traduzir para nossas letrinhas, né, do nosso idioma, seria YHWH. Como é que eu pronuncio isso? Daí o nome, né? Yahvé, Jeová, porque você tem que inserir vogais para dar algum som.
mas na verdade ele é impronunciável. Pode passar? O que é que eles se ajuntaram contra o Senhor e com o seu ungido? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Bom, obrigado, Igor. Então, existe um grupo, ou muita gente, ou todos os poderosos, num trabalho que começou muito em oculto, mas na verdade já está aberto, não tem como dizer, combatendo contra os valores estabelecidos pelo Senhor Jesus. Você vê que aqui você vê rapidamente a união entre pai e filho. Não vê separação entre o Senhor e o seu ungido, os dois em conjunto trabalhando. Estabeleceram, mas há uma profecia dizendo que as nações e os povos, o Senhor chama de imaginação vã. Amado, aquilo que é vão, é névoa, é fugaz, não tem substância, não se sustenta. O que os povos imaginam contra Deus, querendo tirar Deus e os seus valores estabelecidos na palavra, não se sustenta. Embora eles estão caminhando nesse sentido. Eles estão caminhando no sentido de tirar esse negócio de Jesus Cristo. Não é? E no local onde menos esperávamos, porque entre o Oriente e o Ocidente do mundo, o Ocidente é muito mais forte no cristianismo, mas é exatamente no Ocidente que o movimento, os reis e os que governam se unem contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as cordas. Isso aqui é que lembra muito a escola bíblica dominical. O que é que o Senhor Jesus falou quando ele convida as pessoas em Mateus 11, 28? Que o jugo dele, o senhorio dele sobre as vidas que se rendem a ele, o jugo dele é suave, não machuca. Servir a Jesus e aos ensinos dele, por isso que ele fala, aprendei de mim, porque ele é o grande mestre, ele é o professor, o jugo dele é suave. Suave, você lembra de um colchão bem gostoso. É suave. Mas o jugo do mundo, amados, aí o que o cosmos, né? O mundo é chamado no grego como cosmos, daí esse nome cosmos, universo, grego, né? É uma cama com prego com a ponta para cima. Você vai se machucar sempre. Quando não morrer. Você vai se machucar sempre. E o fardo é leve. Fardo é uma carga, alguma coisa que você tem que levar. Nós falamos isso. Mas o que é que as pessoas que tentam inculcar em todos, principalmente nos jovens, é que algo ruim está debaixo de servir ao Senhor Jesus, de ter Ele como Senhor. Por isso ele diz, rompamos as ataduras e sacudamos as cordas. O Senhor nos diz, amado, que Ele nos atraiu com cordas de amor. Está na palavra. O homem se distanciou de Deus. Desde o Éden, o homem desobedeceu a Deus, não podia ficar naquele estado, dentro do jardim do Éden, dentro do paraíso, em pecado. Ele não podia comer da árvore da vida naquela condição e viver eternamente em pecado. Ele teve que ser retirado. Mas da mesma forma que Deus foi lá no meio das árvores, Adão, onde estás, procurar o homem, ele procura a humanidade hoje aqui fora. É ele que se revela ao homem, é ele que se mostra ao homem e é ele que te chama para voltar para o estado que nós nunca deveríamos ter saído, ter perdido. E enquanto nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida é fugaz, a Bíblia diz que a idade normal do homem, Salmo 90, oração de Moisés, varão de Deus, é 70 anos. Quando passa um pouquinho disso, aqueles mais fortes vão a 80. E, por acaso continuem,
o melhor que eles têm na vida é canseira e enfado. Não é isso mesmo? Verdade. Não é? Acaba a história do homem. A história do homem está resumida na lápide lá né? Nasceu em tanto de tanto tal, e tem uma cruzinha, morreu, acabou a sua história. Acabou a história do valentão, do revoltado, acabou. A de Jesus é eterna. A palavra diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí quem pode saber o que é isso? Você sabe o que é eternidade para trás e eternidade para frente? É para esse tempo que Deus está nos chamando. Mas o salmista já mostra que há um grupo que diz: nós não queremos viver mais. Nós sozinhos somos capazes de conduzir o planeta Terra para melhor, para uma situação cada vez melhor. Aí nós vamos para a segunda parte do Salmo, né? Que é o versículo 4 e 5, diz: olha, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, e lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Porque esses homens, eles propuseram no seu coração fazer guerra contra Deus. É algo que Deus chama de vão, de ilusório, de loucura. A Bíblia, ela vai no livro de Eclesiastes e no livro dos Provérbios, que é um livro que eu recomendo para todo jovem, para todas as idades, mas os jovens principalmente. É o livro de Provérbios. Tem 31 capítulos, né? Lê um por dia. É a orientação de como você se conduzir bem na vida. Lá vai estar a separação entre sabedoria e loucura. Entre atos sábios e atos loucos. Né? As versões variam para a palavra louco: estultos, nécios, porque as consequências são nefastas. Então Deus usa o linguajar humano para o homem entender. Olha, é como se alguém lá do alto estivesse olhando. Eu tenho que rir desse. Né? Mas o versículo 6 e 7, 8 e 9, nós já estamos indo para a terceira parte. Eu falei que a palavra era curta, porque o Salmo é tão didático e claro para nós que já estamos com Jesus, que não tem muito o que explicar. O 7, 8 e 9 é Deus dizendo assim: olha, nem porque vocês estão se rebelando, nem porque vocês estão desacreditando, aquilo que eu decretei de maneira soberana eu vou mudar. Ele diz: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é usado em Evangelho, isso aqui é usado por Paulo quando está fazendo um discurso em Atos 13 em Antioquia da Psídia. Isso aqui é usado mais de uma vez na carta aos Hebreus. Todos de maneira clara e óbvia, falando de Jesus Cristo. Ele fala: apesar de muitos que não querem, obstarem, isso não me atinge nada. Eu decretei. Ele é o meu ungido. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, não é? Ele é o Cristo. Não, Deus não muda. E Jesus já veio e vai voltar. Não é? Essa expressão "hoje te gerei" gera entre os estudiosos, os teólogos, né? Aquela coisa: Jesus foi gerado na eternidade, Jesus foi... Ele é eterno tanto quanto o Pai. Essa questão do gerar, essa palavra no hebraico é a mesma coisa de dar à luz, de trazer à luz aquilo que já existe. Por isso que Jesus fala assim: eu estava no seio do Pai, eu sempre existi com ele. Agora, aprove ao Pai em algum momento anunciar ao mundo. E ele vem anunciando pela lei, pelos profetas e pelos salmos. Até que um dia, pela virtude do Espírito Santo, a Virgem engravida e concebe e nasce Jesus Cristo. E no nascimento dele é tão glorioso
que diz que milhares e milhões de anjos cantavam no céu. Existiam pastores guardando os seus rebanhos. Não é pastor de púlpito, pastor literal de rebanho. Mas já era um prenúncio do que é que o pastor faz, guardando os rebanhos nas vigílias da noite. Homem simples e desconhecido, a eles foi revelado pela multidão e multidão de anjos. Hoje nasceu, né, na cidade de Davi, Salvador, o Rei, o Senhor. Os 4, se você for buscar as características, 4 evangelhos, está lá, falando de Jesus. E aqueles homens, né, e os anjos cantavam glórias a Deus nas maiores alturas, né? Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O Senhor quer bem a nós, amado. Tá? O Senhor quer bem. Tem umas traduções aí estranhas, os homens de boa vontade. Não tem esse negócio de homem de boa vontade. A natureza do homem é problemática. Deus nos quer bem. O convite está feito. Vinde a mim. Ele nunca vai te pegar a laço. Nunca vai te pegar a laço. O convite é feito. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Haverá um juízo lá na frente. É uma sequência. Pecado é a situação do homem sem Deus. E o próprio Senhor Jesus fala isso no Evangelho, né? Qual era o pecado? Não creram em mim, não me conheceram. Esse é o grande pecado. Morrer sem crer em Jesus. Esse aí. Mas nem por isso o Pai deixará de cumprir o seu decreto. Paulo vai usar esse versículo quando escreve em Atos, no discurso de Antioquia da Psídia, para a ressurreição de Cristo. Ele já vai para um passo além. Ele usa Jesus ressurreto para nunca mais morrer, ascender aos céus, porque ele se fez homem igual a nós, então ele é o primogênito, né, da criação, nesse sentido, e ele é a primícia. O que é primícia? Primícia é aquilo que nós temos de melhor na plantação. Era assim lá no mundo agrário. O que tinha de melhor era ofertado a Deus, era chamado de primícias. E o que nós temos de melhor na raça humana chama-se Jesus Cristo. E ele nos chama para essa mesma bênção, e por isso a palavra diz que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele poderia ter vergonha de nós, mas ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por isso nós somos co-herdeiros com ele. Existe uma herança para Cristo. Aprove a ele, ao Pai, compartilhar conosco esta herança. Então, ele quer bem, mas nós vimos que existem as nações, os reis e todos os seus súditos que estão entrando numa linha de rechaçar cada vez mais e mais tudo que o Pai e o seu ungido apresentaram. Mas isso não faz a menor cosquinha em Deus, né? Desculpe eu falar cócegas, não faz cócegas em Deus, não mexe com Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de um oleiro. A palavra diz, amados, no próprio livro de Hebreus, que tudo foi dado a Deus, ao seu Filho. Tudo foi dado a Ele. Tudo pertence a Ele, na verdade. O que Deus espera na sua grande longanimidade é que todos os homens se arrependam e se voltem para Ele. Não é? A palavra arrependimento, metanoia, é uma mudança de mentalidade e o homem se converte a Deus. Então ele é longânimo, ele espera muito tempo, mas todas as nações foram dadas. Mas vai existir um momento em que a palavra diz que aqueles que permaneceram contra o Senhor estarão debaixo dos pés. Está lá em Hebreus isso. E não vai ser essa posição, né?
Isso é um figurativo mostrando que não vai estar reinando com Cristo. A igreja vai estar reinando com Cristo. Porque a palavra fala que nós, como igreja, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Primeiro, aqueles que já dormem no pó. Os que já pereceram, os que já morreram em Cristo. Depois, os que estiverem vivos serão transformados, porque nós não nos encontraremos com este corpo corruptível, que se deteriora minuto a minuto, mas com um corpo incorruptível, que nunca perece, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, e aí vem a parte que eu acho a mais bonita de todas, que é os versículos 10, 11 e 12. Ao invés do Senhor aqui já aplicar o juízo e dizer, vocês estão aniquilados, ele dá um conselho. Como Jesus sempre fazia. Os versículos 10, 11 e 12. Se puder colocar na tela, tá Igor, para os irmãos acompanharem. É o finalzinho, já estamos chegando no final. Então, os irmãos viram como é simples esse Salmo 2? As pessoas rebelando-se contra o Senhor e o seu Cristo. Quem é o nosso Cristo? Jesus. Deus mostrando a sua posição. Isso é loucura. Deus dizendo na terceira parte, nem por isso meus decretos serão mudados. O rei vem e vai voltar e vai estender a sua bênção não só para Israel, mas por toda a terra. Os contrários serão esmigalhados, mas os que se rendem estão sempre unidos a ele. Nós já estamos em Cristo habitando nas regiões celestiais. É o que a palavra de Deus diz. Já estamos em Cristo habitando nas regiões. Aí, amados, vem o final, que é um final de conselho para todos nós. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aqui eu gostaria de falar algo para os irmãos, que a palavra reis e juízes da terra, ela pode estar falando, com certeza, de quem tem o domínio e o poder sobre povos e povos, mas ela pode estar falando, e com certeza também fala, individualmente com cada um de nós. Cada um de nós somos um rei e um juiz. Qual a característica de um rei? Ele é soberano, ele faz o que quer da sua vida. E um juiz julga. E um juiz julga. O que é que todo ser humano recebe do Senhor do conselho? Olha, aquilo que você vai executar e decidir da tua vida, sede prudente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os juízes julgam, considera a tua decisão. Faça justiça. Tem um salmo que diz que o altar de Deus está sobre o juízo e a justiça. Juízo e justiça é a base do altar de Deus. Coisa maravilhosa. Então vem um conselho, amado. Você e eu, como rei que tem decisão de escolher o que quiser da nossa vida, não está cada vez nessa linha? Cada um escolhe o que quer, cada um tem direito de fazer o que quer. Então tá bom. Vocês querem seguir sozinho? Seja prudente. Porque depois da morte, e eu fui louco. Falou o verbo no tempo correto, eu fui. Agora não tem mais jeito. Eu lembro desse negócio de verbo, é sério, né? Eu trabalhei com, agora já estou aposentado, mas trabalhei com um rapaz lá, um senhor, mais ou menos do porte do pastor Cleiton, assim, só que ele tinha uns 30 anos, e tal. Ele não era nem um pouco delicado lá nas máquinas, mexer, coisa sofisticada. Aí chegava para mim, às vezes ia fazer uma revisão, né? Eu fui da Marinha há muitos anos, enfim, da área de máquinas, de engenharia ali e tal. E aí, quando trabalhava com ele, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Ele chegava lá, seu Reginaldo, ô rapaz, quebrou. Aí eu dizia para ele, vou chamar José para não falar o nome dele, ô José, usa o verbo no tempo correto, quebrei.
Porque toda vez que eu estou com você, você aparece com algo quebra. Quebrou, né? A sua leve mãozinha delicada. Quebrou não, quebrei. Mas voltando aqui, meus amados, podemos passar para o próximo. Nós somos um rei e um juiz. Decida a sua vida com prudência e julgue com justiça. Servi, quase que um imperativo aqui, ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Está lá no Velho Testamento. Interessante. Você pode colocar, Igor, sei que você vai achar rápido, Novo Testamento, Filipenses 2:12. Acho que é isso. É isso aqui? Olha, carta aos Filipenses, aqui já dá depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado aos céus, tá? Muito tempo depois. O que aconteceu lá no Salmo são séculos antes de Cristo, para a gente servir ao Senhor com temor e com tremor, com a reverência que Ele é devida. Aí, olha Paulo quando escreve aos Filipenses, que é a igreja que está na cidade de Filipos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, Paulo, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Com quê? Servir ao Senhor com temor e com tremor. É nós servindo ao Senhor agora, a nossa salvação. Já estava no Salmo 2. E o conselho que Deus dava, por boca do salmista, que não tem um salmo chamado inominado, né? O que é salmo inominado? Eu já falei para os irmãos, é aquele salmo que não tem o título do autor. Então o Salmo 2 é um salmo inominado. Entretanto, a maioria das pessoas atribuem a Davi, com razão, porque Pedro vai dizer que é de Davi, quando ele vai citar 2:1 e 2:2, lá em Atos 4. Ele vai fazer um discurso e ele vai dizer: o Senhor falou por boca de Davi. Aí ele cita isso. Aí as pessoas, conclusão, quem escreveu o Salmo 2? Davi. Fechou? Mas não está, no Salmo não está, que é Salmo de Davi, tá? Mas esse é um Salmo que Pedro, por revelação de Deus, disse: foi Davi que escreveu isso aqui. Isso quem quiser pesquisar depois, vai lá em Atos 4. Podemos voltar, Igor, para o Salmo 2:11, né? Isso. Então, aqui, ó, isso aqui, o nome disso, sabe o que é, amado? Processo de salvação. Aceitei Jesus um dia, criei, ou Jesus veio até mim, cada um tem uma maneira de explicar. Não, Jesus não se aceita, Jesus chama, enfim, não tem problema. Estou em Cristo. Opera a tua salvação até o dia que o Senhor Jesus te chamar. Não da maneira como as nações querem, se mancomunando, se ajuntando contra o Senhor e o seu ungido. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve, amado. Aquilo é a maneira como eles veem, esses daqui veem como se fosse uma grande opressão. E é uma leveza servir a Jesus, é uma bênção ter comunhão com Jesus. É uma bênção. Individualmente, cada um sabe o que é isso. O que é a gente conversar com o Senhor nos responder, o que é lermos a palavra, o Senhor falar conosco na leitura. É diferente desse cosmos, desse sistema do mundo, que atribui à ciência um monte de coisa, e a ciência, quanto mais avança, ela descobre que sabe menos. É só você assistir qualquer canal Discovery. Você vai ver que quanto mais... Agora eu achei a resposta. Quando ele acha a resposta, das 500 dúvidas que ele tinha, surgem 1.500 dúvidas agora, porque ele achou aquela resposta. Não era assim que eu estava esperando. Ele quer achar a resposta dele. Podemos passar para o 12? Acho que é o último versículo. Beijai o filho, com F maiúsculo. Né? Como que Jesus se identificava nos evangelhos? O filho do homem
com F maiúsculo. O beijar, amados, aqui fala de muita coisa, né? O reconhecimento da submissão e fidelidade à autoridade, no passado, principalmente, era representado com beijo. Você beijava, você que tinha acesso ao rei, você que tinha acesso aos príncipes. Muitos daquela época, né, o beijo. Como é que Judas traiu Jesus? Com beijo. Aquilo era só para apontar para os traidores, mas para o mestre era como se dissesse: sou teu servo e submisso a ti, ó soberano. Amigo, a que viestes? Eu sei que teu coração, eu sei qual a razão que você veio. Você é tudo menos submisso a mim e fiel. A gente já sabe o final de Judas Iscariotes, né? O beijo era: reconheço em você a autoridade, sou submisso a você e sou fiel a você, fidelidade. E tinha um beijo também nas mãos e nos pés, era outro tipo de beijo. E também o beijo fala, não precisa ir longe, de intimidade e comunhão. Né? A gente não sai beijando desconhecido, né? A gente não sai. A razão lá no livro de Cântico dos Cânticos, eu sei que, mas ele começa, né? Cântico dos Cânticos, que é uma poesia bem amorosa. Vou até ver aqui. Pode colocar, Igor, capítulo 1 de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, o nome que tiver aí na sua, no teu banco de dados aí. Capítulo 1, logo no começo. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então o livro vai narrar o romance entre Salomão e a amada dele. Aí vai para o segundo. Olha o que ela quer. O que é que ela quer do noivo? Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. O que é que a igreja quer de Jesus? Se unir a ele. Vem, Senhor. E volta para o nosso texto. Isso tudo o Senhor está dando orientação, viu, amado? Aqui, ó, o 12, né? Beijai o filho. Porque ou você beija o filho, ou você tem a ojeriza do filho e vai embora, sai. Não quero nada com o filho. O filho é o noivo. O pai preparou as bodas para o filho. As bodas, festa de casamento. As bodas do cordeiro. A noiva se aprontou, lá no Apocalipse 19, a noiva se aprontou para encontrar o noivo. E vai ter uma festa, a gente no coração pensa assim, nunca vai ter fim essa festa. A festa, quando a gente é jovem, a gente quer que nunca acabe a festa, né? Quem lembra disso, né? Aquela 14, 15 anos, a gente não quer que acabe a festa. Poxa, né? No meu tempo tinha esse negócio de horário e tal. Para as meninas ainda era mais rigoroso, né? Os meninos ainda podiam ficar um pouquinho mais de tempo. Para a menina, para 11 horas. Era 10h50. O pai dizia 11 horas em casa. Pai, estou indo agora para a festa. Mas era, né? Beijai o filho, amados. O conselho para os rebeldes é isso. Amados, comunhão com Jesus. Ele não está te expulsando. Eu não lanço fora quem vem a mim, diz o Senhor. É nós que nos afastamos de Deus. Não, mas eu sou muito ruim. Não, mas Ele perdoa você. A gente vai a Ele exatamente porque o perdão está com Ele. O perdão está com Ele. É por isso que a gente vai a Ele, porque o perdão está com Ele. Hã? Lembra que aqui no fim de ano nós trouxemos lá daquele homem, né? Teus pecados estão perdoados. O homem era paralítico. Não estou querendo perdão, eu quero ser curado. Né? O mais importante você recebeu, perdão. Para que se não ire? Essa expressão ire, talvez para os novatos fiquem um pouco estranha, mas é a expressão usada por Deus, chama ira de Deus. Em toda a Bíblia,
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é um juízo que haverá sobre a terra, sobre todos os seres humanos que descartaram Deus. Porque o homem, tecnicamente, podemos dizer, jamais poderia retornar para Deus, se não fosse o próprio Deus que viesse buscá-lo. Jamais. O homem saiu do paraíso, o destino dele é o inferno. O Sheol. Né? E o lago de fogo, que o negócio ainda é pior do que o Sheol, é Geena. É o Geena. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha vida eterna. Aí a gente vai sair desse tempinho de 70, 80, 90 e vai entrar num tempo que nós nunca não temos a menor ideia do que é a eternidade. Que dimensão é essa? Como é que é isso? Para que se não ire a ira de Deus, né? E a palavra de Deus fala lá não precisa ficar mudando, tá? Mas 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, vai dizer que Deus, ele não nos separou, a igreja, para receber a ira. Não foi para isso. Então, quando você aceita o convite do vinde a mim, você escapa disso aqui, ó. Não existe escapatória fora de Cristo. Se você não tiver comunhão com o Filho, como igreja de Deus permanece sobre o homem. E pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Eu já expliquei, né? E termina dizendo, bem-aventurados, amados, felizes. Eu gosto de dizer sempre, mais do que felizes, né? Se o máximo que você consegue entender é ser feliz, em termos de alegria, isso aqui na prática é mais do que feliz. É um estado de êxtase que nós não sabemos. Vai muito além do que a mente carnal nossa limitada possa imaginar. Mas bem-aventurado todos aqueles que neles confiam. E por que a confiança é necessária? Porque ainda estamos aqui. Nós andamos por fé e não por vista. É o que o apóstolo Paulo diz. O céu não é mostrado para ninguém aqui. Ninguém viu o paraíso. Então eu preciso de fé para caminhar dia após dia, crendo que aquele que fiel é o que prometeu, como diz Paulo. Há uma promessa de vida eterna para aqueles que aceitam o convite de Deus. Então você vê que o Salmo termina não com o juízo contra os que se rebelaram, mas com o conselho de que Deus ainda está com a mão estendida para você, esperando que você entenda. Não, mas eu já pequei muito, eu fui o... Não, amado, isso é problema para mim e para você imaginar. As pessoas que você menos imagina se convertem a Deus, né? Amém, amados? Essa palavra de hoje, essa é a ministração da nossa palavra hoje pela manhã. Salmo 2, guardem isso, é um salmo messiânico. Sempre que vocês lerem, né, ou relerem, principalmente, pode trazer para a época de hoje, porque ele é isso aqui. O ungido de Deus está aí. O decreto foi cumprido. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ponto. Foi apresentado para toda a terra. No nascimento virginal, na ressurreição, e agora está à direita de Deus Pai, onde ele intercede por nós. Onde ele intercede por nós como um sumo sacerdote. Bem-aventurados os que confiam nele. Então ele não termina com palavra de juízo, nem nós estamos terminando com palavra de juízo, dia de grande festa, mas com palavra de alegria, para que o Senhor mantenha em nós acesa a chama da fé, para continuarmos, não obstante as aflições, as angústias que o mundo nos trazem, né, os dissabores, as enfermidades, todas as oposições, eu vou ficar com o decreto de Deus. Aquilo que Deus decretou. Eu vou ficar com aquilo que ele decretou, que ele mandaria o seu filho para resgatar o homem do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convido o pastor Cleiton a estar aqui à frente.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o último culto nosso neste lugar. Tá? Vamos, a partir de fevereiro, estamos em um novo local, muito pertinho daqui, 3 minutos andando, muito mais confortável do que esse espaço aqui, um local que Deus nos deu. Tá? Então, a partir de fevereiro, estaremos lá e até lá, todas as atividades da igreja, conforme já foi dita pelo pastor Carlos, serão online, justamente porque precisamos remover tudo isso aqui para o novo local. Que Deus abençoe vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus.